Graça e paz, meus queridos. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que nos deu mais esse privilégio de estar aqui na casa do nosso Deus, para honrar e bendizer o seu santo e precioso nome. Eu peço que os irmãos abram comigo as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 11. Quantos irmãos vão procurando 1 Samuel 1, versículo 11? Hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães e, sinceramente, irmãos, é uma data que nós devemos comemorar. É uma data muito especial, essa data para homenagear as mães, porque as mães, talvez mais do que ninguém, mereçam sim ser homenageadas, e mais do que homenageadas, elas merecem ser honradas, elas precisam ser honradas. Abraham Lincoln, 16º presidente norte-americano, ele disse em uma das suas citações que as mãos que embalam os berços governam o mundo. As mãos que balançam o berço são aquelas que governam o mundo. A mãe, ela sempre está fazendo mais, ela sempre está se doando mais. Pena que o mundo atual não reconheça e não respeite o grande papel das mães. Todavia, como já foi dito hoje de manhã, o nosso Deus, Ele honra as mães. O nosso Deus, Ele honra você, querida irmã em Cristo. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, diz assim a leitura do texto sagrado. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Oremos. Pai bendito e querido, nós te louvamos, te agradecemos pela leitura da tua palavra e pelo privilégio que temos de aqui estar, meu Deus. Nós bendizemos o Senhor, porque o Senhor é bom. Pai, fala aos nossos corações, traz cativo, meu Deus, nessa noite o nosso entendimento, para que possamos, meu Pai, aprender mais de Ti. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Irmãos, nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre a fervorosa e paciente Ana. A fervorosa e paciente Ana, mãe de Samuel. Todo mundo conhece, e vocês provavelmente já ouviram mais de uma vez essa história. E conhecem a história de Ana. Ela era mulher e foi mulher de Eucana. E naquela época, irmãos, a poligamia era algo normal. E Eucana tinha mais de uma esposa. E a segunda esposa de Eucana era Penina. Todo mundo sabe também que naquela época não ter filhos, a mulher ser estéril, era considerado uma maldição, não apenas uma doença, mas a mulher que não tinha filhos, ela era considerada, vista na sociedade como uma mulher amaldiçoada por Deus, talvez até em pecado. Era normal a cultura da época ter muitos filhos, e é isso que a Bíblia manda mesmo, para que o homem povoe a terra. A função de Deus criar o homem e a mulher é para que eles se multiplicassem sobre a face da terra. Então, uma mulher que não possuía filhos era considerada uma mulher amaldiçoada. Era uma mulher discriminada naquela sociedade. E essa mulher, além dela sofrer uma grande provocação e uma grande luta externa, essa mulher tinha uma inimiga dentro de casa. Então ela não só sofria na rua o preconceito, mas ela também sofria uma grande aflição no seu lar, no lugar que era para ser o seu esconderijo, o seu porto seguro. E ali Ana não tinha paz, na rua não tinha paz e não tinha paz dentro de casa. Na rua a sociedade apontava o dedo e falava dela, e dentro de casa Penina lhe esfregava no rosto
a vergonha de Ana não poder ser mãe. A ponto que, se você ler todo o capítulo, você vai ver que tem um momento que Ana está tão depressiva e ela está tão para baixo, ela está tão magoada, que o próprio esposo chega para ela e fala: mas eu sou melhor para você do que 10 filhos. Aquele homem amava a sua esposa. Ele cuidava dela, ele zelava dela. Ele tratava ela como se ela tivesse vários filhos. Porém, ela não tinha. E isso a incomodava. Esse era o contexto da vida de Ana. Ela sofria uma perseguição externa pela sociedade e cultura. E sofria também uma perseguição interna no seio familiar pela outra esposa do seu marido. Quais lições então nós podemos aprender aqui hoje? Primeiro lugar, claro que essa mensagem, como é Dia das Mães, está direcionada às mães, mas você pode aplicar, você que é homem, pode aplicar também na sua vida. Lições sobre a vida de Ana. Rapidamente, alguns pontos. Primeiro, uma boa esposa para o seu marido. Ana era uma boa esposa para o seu marido. Veja aí o versículo 5. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse impedido de ter filhos. Eucana, para Ana, servia porção dupla, e o texto diz: porque ele a amava. Eucana entendeu que a limitação da sua esposa não era dela própria, que a limitação dela não era por vontade dela, mas que aquela limitação era algo que fugia ao controle. Nós não sabemos se eles eram muito bem de vida ou não, e tudo que eu falar aqui vão ser conclusões próprias, no bom e velho português, achismos, porque a Bíblia não nos dá essa direção. Se Eucana levou Ana para se consultar e fez tudo o que era possível, mas no versículo 5 diz que ele sabia que o que a sua mulher tinha, esse impedimento, não era algo que o dinheiro podia resolver, mas esse impedimento era algo que vinha diretamente do Senhor. Ela era uma boa esposa para o seu marido, porque senão ele não a trataria bem. Ela era uma boa esposa para o seu marido, porque senão ele não a amaria. Ana era uma boa esposa. Provérbios capítulo 12, versículo 4 diz assim: a mulher virtuosa é coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão nos seus ossos. A mulher virtuosa é como coroa do seu marido. Ele coloca em um lugar de honra. Ele coloca para mostrar. Ele não tem vergonha, ele não a esconde. A mulher virtuosa é como uma coroa para o seu marido, mas aquela que envergonha o marido é podridão dos seus ossos. A mulher virtuosa edifica a sua própria casa com as suas próprias mãos, mas do mesmo jeito a mulher que não é virtuosa, ela desconstrói a sua própria casa com as mãos. Em segundo lugar, Ana era sábia diante das dificuldades. Ela era uma boa esposa e ela era sábia. Veja aí o versículo 6 e 7. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. Assim acontecia anualmente, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, Penina a irritava, pelo que chorava e não comia. Penina não dava trégua para Ana nem na igreja, nem no templo. Uma vez por ano, todo judeu, pelo menos uma vez por ano, ia ao templo para sacrificar. E nós sabemos que tinham 3 grandes festas. Então, pelo menos em uma dessas, eles saíam das suas casas, das suas terras, não importava a distância que fosse, e iam para o templo. E nem nesses dias que eles passavam lá,
Penina dava uma trégua. Ela irritava a Ana excessivamente. Ela procurava situações todos os dias para provocar Ana. Minha querida irmã, se fosse você naquele contexto, eu conheço algumas irmãs da igreja aqui. Não dá para falar o que as irmãs já teriam feito para ele. Mas Ana agia com sabedoria. Ela era sábia. E isso acontecia, o texto diz, excessivamente e ano após ano. Irmãos, irmãs queridas, como você tem agido na sua vida? Todos nós, principalmente as irmãs, hoje falando para as mulheres, quais têm sido as suas peninas que excessivamente estão lhe irritando? E como você tem lidado com as peninas da sua vida? Com essas pedras que surgem no seu caminho? Com essas pessoas que buscam situações para lhe irritar? O Senhor nos dá uma direção aqui nessa noite, para que nós venhamos agir com sabedoria. Sabedoria. Vai chegar o tempo do fim deste sofrimento, mas enquanto esse sofrimento não chegar ao fim, você precisa agir com sabedoria. Terceiro lugar, Ana era um exemplo de perseverança. Veja aí o versículo 9 e 10. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, perto do pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Eu gosto muito desse versículo. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela era um exemplo de perseverança, mesmo enfrentando uma situação que já se arrastava há anos. Não eram dias e meses, irmãos. O texto diz ano após ano, essa mulher era importunada. Ela sofria um preconceito externo, ela sofria uma perseguição interna dentro da própria casa. E mesmo ela estando com o coração despedaçado, com a alma cheia de amargura, ela não correu para a casa da amiga ou da vizinha, ou se trancou dentro do quarto, mas Ana estava dentro do templo, derramando a sua alma ao Senhor. E quantas vezes, irmãs, por muito menos do que isso aqui, vocês não vêm para a igreja? Hoje eu não estou bem, hoje eu estou triste, hoje eu não estou feliz demais, hoje está chovendo, hoje está muito quente, hoje está muito frio, e desculpas e mais desculpas para buscar a Deus e vir à casa do Senhor. E esse texto nos mostra que Ana, mesmo sendo perseguida e sofrida e com uma alma amargurada, ela sabia o lugar que ela deveria estar e a quem ela deveria recorrer em ajuda. Eu não estou com vontade de orar, você não precisa ter vontade de orar. Orar sem cessar é um mandamento, está no imperativo, é uma ordem. Ore sem vontade, até que você tenha vontade de orar. Ana entendeu isso. Ela era uma mulher que perseverava. Em quarto lugar, as dificuldades aqui não impediam ela de buscar a Deus. Ela usou as dificuldades como combustível. Eu vou buscar o Senhor, porque eu estou sofrendo. Eu preciso de Deus. Só Deus, Ele é o médico dos médicos. Eu vou com a minha alma quebrada, eu vou espedaçado, mas eu vou buscar ao Senhor. É isso que Ana nos ensina. Em quarto lugar, ela era uma mulher determinada. Se ela tinha perseverança, ela era determinada. Veja aí o versículo 11. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana sabia exatamente o que ela queria.
É tanto que na oração ela diz: por este menino orava eu. Por este menino eu orei. Ana queria um filho. Ela sabia onde buscar. Só que tudo ao redor dela conspirava para ela ficar dentro de casa ou na tenda. E não sair da tenda. E entrar dentro da caverna da própria depressão e amargura dela e ali permanecer. Mas ela, além de ser uma mulher perseverante na oração, ela era determinada nas suas ações. Amém. Aonde você quer chegar, minha irmã? Você sabe o que você quer para a sua vida. Tem pessoas que chegam diante de Deus, diante do trono da graça, e não sabem o que querem. Não têm um plano. Querem tantas coisas, mas não pensam ao falar com Deus. E aí Tiago diz que pedem e não recebem, porque pedem mal, porque nem pedir sabem. Ana sabia aonde ela deveria estar, na casa do Senhor. Ana sabia a quem ela deveria se dirigir, ao eterno Deus. E Ana sabia o que ela queria no seu coração: eu quero um filho. E por que Tiago vai dizer que a gente pede e não recebe? Porque a gente pede mal para gastar com os nossos próprios deleites e prazeres. Ana então diz: eu quero um filho, mas esse filho eu quero para honrar o Senhor. O que você está pedindo a Deus honra o Senhor? Porque Deus não vai lhe dar nada que não honre a Ele. E se Ele está te dando, vem dele, e Ele é o dono. O que você está pedindo honra ao Senhor? Porque às vezes a gente é muito egoísta, inclusive a gente pede coisas para o nosso próprio deleite e vontade. Em quinto lugar, aliás, ainda em quarto lugar, Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8 diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta se abrirá para vocês. Pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Você tem liberdade para chegar diante de Deus. O autor de Hebreus diz que nós venhamos chegar diante do trono da graça com confiança, para que no tempo oportuno venhamos achar misericórdia. Em quinto lugar, Ana era humilde. Ela era uma mulher perseverante, uma mulher determinada, mas ela também era uma mulher humilde. Veja aí o versículo 15. Ana, porém, respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma ao Senhor. Estava derramando a minha alma ao Senhor. Imagine só a Ana vivendo aquele sofrimento todo. Vai para o templo, orando com amargura de alma, derramando a alma ao Senhor, e está lá o sacerdote Eli, sentado numa cadeira, olhando diretamente para Ana. E ele não escuta a voz da Ana na oração, e só vê os lábios dela se mexendo. E quando Ana vai se levantar, Eli, ao invés de dar uma palavra de bênção, repreende ela e diz: mulher, você está bêbada. E é isso muitas vezes que o sistema religioso faz. É muitas vezes a religião acusa, aponta, bate, julga, tem um preconceito daquela situação, não entende quem está ali prostrado. E Ana, nesse momento, ela teria toda a chance para dar uma resposta dura. Ela tinha todo o direito de se levantar e dizer: quem você pensa que é? Você sabe quem eu sou? Você sabe o que eu estou passando? Você sabe o tamanho da minha dor para você dizer que eu estou bêbada? Mas a palavra do Senhor, irmãos, nos diz em Provérbios 15:1 que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eli indevidamente dirigiu-se para ela daquela maneira errônea, e ela manteve a humildade e a ternura. Disse: não, meu Senhor, eu estou passando por uma tribulação muito forte. Eu não conseguia falar, só mexer os lábios.
o quanto essa mulher chorou, como a Grace falou aqui no início do culto. Na oração dela há um choro de alegria, mas antes do choro de alegria teve muito choro de tristeza. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Ana não sabia, mas esse aqui era o último choro de tristeza da vida dela. Depois desse aqui só teve choro de alegria, só teve júbilo, só teve bênção. Mas Ana teve que chorar uma última vez. Em sexto lugar, ela também era uma mulher cheia de fé. Veja aí comigo o versículo 17 e 18. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Oh, glória a Deus, isso é fé. Isso é fé. Ela não só saiu daquele lugar e enxugou as lágrimas, mas ela chegou e fez algo que ela não fazia. E o texto não diz que Penina parou de irritá-la. O texto não diz que Penina, depois dessa oração, deixou de importuná-la. Mas Ana mudou a atitude na mesma situação. E isso é fé. Caminhar por fé é isso. É mesmo que a situação não mude ao meu redor, eu mudo a minha postura. Ana chegou amargurada no templo e saiu com uma palavra de vitória. Quando ela chegou em casa, a situação não mudou, mas ela mudou no meio da situação. E a primeira coisa que ela fez foi estampar um sorriso nos olhos, secar as lágrimas e comer aquela porção dobrada. Por quê? Porque ela ouviu um direcionamento de Deus e teve fé. A fé é a certeza das coisas que não vemos. A fé é a certeza das coisas que não vemos. Muitas situações da sua vida, minha irmã, você vai viver através da fé. Você vai experimentar através da fé. E a fé é o gatilho do milagre. É pela fé que nós acessamos o sobrenatural de Deus. E aquilo que não existe, torna a existir. É através da fé. Ana mudou a sua postura. E mudou a postura porque ela confiou cegamente naquela palavra. E que Deus tinha ouvido a sua oração. Eu sei que tem vezes que você não consegue falar, que você só chora. E a palavra diz que Deus manda os seus anjos recolher as nossas lágrimas dentro dos seus odres. E essas lágrimas são transformadas em orações. E Deus assim escuta cada uma delas. Amém. Tenha fé. Mude a sua postura hoje. Mude a sua postura hoje. Ana também era um exemplo de gratidão e amor. Veja comigo o versículo 26 ao 28. Disse ela: tão certo como vive a tua alma, meu Senhor, eu sou a mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. E por este menino orava eu. E o Senhor me concedeu a petição que eu fiz. Pelo que também agora eu me entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, pertencerá ao Senhor. E adoraram ali ao Senhor. Ana era um exemplo de gratidão e amor. Quantas pessoas oram por um emprego, quando recebe o emprego, não vem para a igreja porque está cansada. Oram por um carro, Deus abençoa com o carro, aposenta a bicicleta, agora pode andar de carro. Aí não vem na igreja para glorificar o Senhor, porque agora tem carro para visitar os parentes. Tudo no seu tempo, meu irmão e irmã. Ana ficou com o menino, amamentou o menino. Quando o menino desmamou, ela foi para o templo e disse: está aqui, Senhor. O Senhor me deu, é do Senhor. Eli, vem cá, eu sou aquela mulher. Lembra que você deu aquela palavra? Sou eu. E hoje eu estou trazendo meu filho aqui, porque naquele dia eu consagrei ao Senhor. Eu sou grata a Deus, por isso eu estou entregando o que eu prometi. Amém. E muitas vezes nós não recebemos porque não cumprimos, e quando recebemos, não cumprimos.
Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer em Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore em cumpri-lo, pois Ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você fez. Cumpra o voto que você fez. Se você ler o versículo 5, ele vai dizer: Deus não quer que você faça. Mas se você fizer, cumpra. Se apresse em cumprir. Ana foi fiel em cumprir a promessa ao Senhor. Versículo 8º e último ponto. Uma provedora sábia. Ana era, recapitulando, uma boa esposa, uma mulher sábia, um exemplo de perseverança, uma mulher determinada, uma mulher humilde, uma mulher cheia de fé, um exemplo de gratidão e amor, e uma provedora sábia. Capítulo 2, versículo 18 e 19, diz assim: Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e anualmente a trazia, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Ana era uma provedora sábia, e os pais precisam aprender a ser provedores sábios. As mães, porque as mães têm o coração mais mole. As mães têm o coração mais mole. Não é toda regra uma exceção. Tem mãe que o coração é mais firme. Mas geralmente a mãe tem o coração mais mole. E é preciso de sabedoria, inclusive, para abençoar os filhos financeiramente. Ana providenciava para Samuel, ano após ano, uma roupinha nova. Porém, tudo que ela fazia era para que ele servisse ao Senhor. Se ela dava uma roupinha nova para Samuel, era para Samuel servir ao Senhor. Não existe alegria maior do pai do que ver os seus filhos servindo ao Senhor. Não existe alegria maior para uma mãe do que ver os seus filhos servindo ao Senhor. Isso traz satisfação. E eu imagino a satisfação de Ana chegando no templo e vendo o pequeno Samuel adorando a Deus, ministrando diante do Senhor, com aquela roupinha que ela mesma fez de linho para o seu filho. Isso causava uma satisfação maravilhosa na vida de Ana. Porém, os nossos filhos precisam ser ensinados, meus queridos irmãos, a usar aquilo que damos para eles, para servir ao Senhor. Tem tanto filho, irmãos, que recebe carro do pai e da mãe e usa o carro para tudo, menos para servir ao Senhor. Tem tanto filho que recebe estudo, faculdade, escola particular do pai e da mãe e usa o conhecimento que recebeu para tudo, menos para servir ao Senhor. Tem filho que recebe mesada do pai e da mãe e é tudo que ele faz, menos servir ao Senhor. Que recebe, enfim, ajudas de todos os jeitos possíveis e tudo que eles fazem é não servir ao Senhor. E eis aí o erro dos pais. Não deixar claro que a provisão é para servir ao Senhor. Que aquela roupa é para adorar ao Senhor. Que aquele calçado é para glorificar o nome do Senhor. Que aquela faculdade que você está pagando é para que ele possa ser um profissional no futuro e com a sua profissão glorificar o nome do Senhor. Tudo que nós fazemos precisa ficar claro para os nossos filhos que se estamos dando alguma condição ou conforto é para que eles glorifiquem o nome do Senhor. E Ana tinha essa sabedoria, por isso ela era uma provedora sábia. Qual é a conclusão de tudo isso, irmãos, que nós vimos aqui nessa noite? Em primeiro lugar, faça como Ana e persevere na oração. Mesmo quando você estiver abatida, continue a derramar a sua alma ao Senhor. Até que toda a amargura seja drenada da sua alma. Eu não estou com vontade, mas eu vou. Eu não estou feliz, mas eu vou. Eu estou triste, eu estou desanimado, mas eu vou. Está doendo, mas eu vou fazer o que? Eu vou orar, eu vou glorificar, eu vou cantar, eu vou ler a Bíblia, eu vou para a igreja, eu vou adorar o meu Deus. Persevere como
Ana perseverou. Em segundo lugar, entregue os seus filhos a Deus. Primeiro você consagra. Eu sei que as mães cristãs já fizeram isso. Mas tem muita mãe que só consagrou. Consagrou quando estava na barriga. Consagrou antes de receber. E esqueceu de entregar. Ana ficou com o menino até que ele desmamou. Quando o menino desmamou, ela falou: não é meu. Até aqui eu fiz o que eu tinha para fazer. Agora é do Senhor. E tem filho aí que está já com 40 anos de idade, 50 anos de idade, e a Ana está, com um filho ainda, 30 e poucos anos, e a Ana não abriu mão do filho, consagrou antes de ter, mas não entregou ao Senhor. Então consagre, amém, prometa, glória a Deus por isso, mas entregue ao Senhor, entregue ele ao Senhor, confie. Deus é melhor pai do que você, pode ter certeza. Deus vai cuidar muito melhor, muito melhor, muito melhor. Deus vai bater quando precisar bater. Ele não vai provar além do que precisa ser provado. Fique tranquilo. Agora você precisa fazer isso. Entregar o seu filho, a sua filha, nas mãos do Senhor. Seja amorosa e pacificadora em terceiro lugar, mas não perca a sua fé. Em quarto lugar, Ana foi fiel ano após ano a Deus. E ano após ano Deus honrou o seu casamento e a sua vida. E a mulher que nós começamos a falar hoje aqui, que entrou no templo chorando por um filho, termina a sua vida com 6 filhos, entre filhos e filhas. Aquela que não tinha nenhum, teve 6, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Quando Ana mudou a sua atitude, confiou na palavra de Deus e foi fiel a cumprir a promessa, Deus continuou abençoando aquela mulher que foi estéril por um tempo só. E essa mulher pôde experimentar. Veja só, ela entregou aquele filho a Deus. Deus não matou, Deus não levou, Deus não humilhou, muito pelo contrário, foi o maior profeta. Foi Samuel. O maior profeta. E ainda Deus abençoou aquela mulher, agora mãe, e lhe deu mais filhos e filhas. Veja aí, 1 Samuel capítulo 2, versículo 21. E o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Sabe, meu querido irmão, o nosso Deus que nos prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Amém. E não existe limite para a bênção de Deus. Deus não derrama na vida dos seus filhos com conta-gota, mas Ele abre as comportas do céu e derrama nas nossas vidas. O nosso Deus é um Deus gracioso. Mãe, você que aqui está, coloque esses princípios, aplique esses princípios. Consagre os seus filhos ao Senhor, mas também lembre de entregá-los na casa de Deus, porque eles precisam ser cuidados pelo Senhor. Eles precisam de um Eli, às vezes, na vida deles. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai bendito e amado nosso, te agradecemos e bendizemos. Muito obrigado por esta palavra. Seja conosco no decorrer dessa semana. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.